Olá, tudo bem? A pedido do mestre Fábio Macedo, eu vou falar um pouco da minha experiência de vida com o mestre Renato dos Santos. Eu me chamo Renato dos Santos Júnior. Eu sou o filho mais velho do mestre Renato. Também tenho um segundo filho chamado Ricardo Albert e uma terceira filha do segundo casamento do meu pai chamada Renata. Enfim, o que falar de Renato dos Santos? O meu pai nasceu no interior de Pernambuco, na cidade chamada Serinhaé, trabalhou ali nos canaviais e aos 18 anos foi prestar serviço no Exército em Recife. Do Exército ele conseguiu ir direto para a Polícia Militar. Nessa transição ele conheceu algumas artes marciais, mais precisamente a luta livre e depois o taekwondo. No taekwondo, o papai se apaixonou por aquela arte milenar e desde então começou a se empenhar em fazer e enfatizar o taekwondo no estado de Pernambuco. Papai fundou a Academia Pernambucana de Taekwondo, que ficava na rua Travessa do Vera, número 40, ali perto da Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista. E de lá ele conseguiu espalhar a história do taekwondo no estado de Pernambuco. Ele foi um dos precursores. E também na cidade de Camaragibe, onde a gente morava. Papai era um homem muito determinado. Ele era um homem bom, né? Poderia ter todos os defeitos do mundo, mas ele ainda assim ajudava muita gente. Quando ele viu um potencial em algum aluno, ele chamava esse aluno e dizia para ele: olha, você tem potencial para ser um grande competidor. E ele ajudava muito essa pessoa quando essa pessoa não tinha condições. Papai tinha um coração aberto para ajudar as pessoas. Em alguns momentos sofreu traições, mas isso faz parte do crescimento humano. Mas o que eu quero deixar claro aqui é a determinação que ele tinha. Essa determinação fez com que ele realizasse eventos. Ele trouxe mestres em Pernambuco do taekwondo. Ele conseguiu realizar campeonatos, lógico, com a ajuda dos alunos e alguns professores que ele já tinha formado. Ele nunca cansou de querer levar a filosofia do taekwondo para o estado de Pernambuco. Meu pai tinha essa determinação, isso é muito importante. Me lembro bem, né, na minha infância, o quanto ele se empenhava, o quanto ele gostava da prática do taekwondo. Eu era muito pequeno e me lembro uma vez, a gente na quadra do derby, o sol pegando fogo na quadra, a gente lá treinando, ele querendo mostrar para todo mundo o quanto era bom e satisfatório a prática do taekwondo. Isso eu não vou esquecer nunca. Claro, aconteceu várias coisas na vida do meu pai que fizeram com que ele ficasse cansado e triste. Em um dado momento da vida dele, ele resolveu ter outra família. Isso é uma escolha, todos nós fazemos nossas escolhas. Daí eu perdi um pouco do contato que eu tinha com ele, né? A gente só se via, às vezes se encontrava, enfim. Daí eu fiquei sem saber um pouco da vida do meu pai. Foi quando, depois de alguns anos, eu fiquei sabendo que meu pai estava muito doente. Ele era um homem temente a Deus. Antes dele se tornar cristão, papai acreditava em Deus, papai praticava outras religiões. Ele tinha uma ambição muito grande de crescer mais ainda como ser humano e também na vida espiritual dele. Mas ele foi acometido de uma doença, essa doença era muito grave e ele não se cuidou. Infelizmente meu pai adoeceu e veio a falecer com 56 anos. O meu pai deixou um legado incrível no estado de Pernambuco, quiçá no Brasil. Ele conseguiu enfatizar, né, o taekwondo no estado. Ele conseguiu aglutinar pessoas. Ele conseguiu formar professores e mestres. Isso é muito importante. A figura dele sempre vai ser lembrada, né, por essas pessoas que ele conseguiu formar como professores e mestres. E ele era um homem de honra, respeito e de muita força. E isso deve sempre ser lembrado. Eu quero agradecer aqui ao mestre Macedo por essa oportunidade de falar um pouco da história do meu pai. E dizer a vocês que continue com essa história do taekwondo no estado de Pernambuco e também pelo Brasil. Porque essa filosofia é importante para a nossa vida, é importante para o nosso espírito.